Já era. Dia, pronto? Não, senhor. Você me segurou lá? Não? Bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. E hoje também é comemorado o dia do Papa. E hoje também, na hora que você for fazer a sua oferta, nós vamos... A oferta hoje é destinada, é chamada de óbolo de São Pedro. É destinada à manutenção, né, do Vaticano, das obras sociais da igreja. Então hoje a gente pede que vocês sejam assim, um pouquinho mais generosos e colaborem neste tempo de pandemia com a nossa igreja. Hoje nós vamos celebrar 10 meses de falecimento, celebrar não, né? Rezar pelo 10 meses de falecimento da Dona Mercedes. E também em ação de graças pelo aniversário da Jéssica Piacente Rocha. Pela alma da Dona Teresa de Jesus Pereira Caldas, do seu Domingos Gonçalves Júnior. Pela saúde e anjo da guarda do Pedro Henrique Gonçalves Tura. Um pedido de graça a Nossa Senhora de Fátima para Marcinense, pelo Papa Francisco e o Padre Devair. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, José Roberto Cipriano, Nelson Salerno, Helena Watanabe. E pela saúde de Aparecida Moro. Nós vamos rezar também a ação de graças pelo aniversário do Lucas Araújo Escaquete Gonçalves, filhinho da Meire. E também por 3 meses de falecimento do Seclerbe Vitorino, tá bom? E também nós vamos rezar pela alma da dona querida Irene Inês do Nascimento e por todas as almas e por todas as nossas intenções que trazemos no nosso coração. Tem mais intenções aqui. Nós vamos rezar pela saúde, anjo da guarda e paz de Paulo Honorato, Luzineide Moreira, Matheus Araújo e Thaís Marcial. Pela saúde, anjo da guarda de Maria Moreira e família, Fábio Meirelles, Tício Meirelles, Daniela Pelizoni, Maria de Socorro Moura, Juliana Canaã, Francisco Neto, Marilene Oliveira e Lisângela Oliveira. Pela alma de Cícero Rodrigues, Alzira de Araújo e Valdemar Pires de Oliveira. E ação de graças ao Sagrado Coração de Jesus, por graças e bênçãos alcançadas na vida e na família da Luzineide. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos com dignidade os santos mistérios, reconhecendo os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Pedro e Paulo, esses apóstolos que durante a sua vida na terra plantaram a igreja, através da sua palavra, do anúncio do Evangelho de Jesus e também através da própria vida, dando o seu sangue. Eles, assim, beberam o cálice do Senhor Jesus e tornaram-se amigos próximos, bem próximos de Deus. Oremos. Senhor, que nos enche de alegria na solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, concedei à tua Igreja Católica que se mantenha sempre fiel aos ensinamentos do Evangelho, que são o fundamento da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, na solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos e santos, que vivendo neste mundo plantaram a igreja e a regaram com seu sangue. Celebramos também o dia do Papa. Pedro no Evangelho responde pela fé dos 12, a primeira comunidade constituída por Jesus Cristo, a base pela qual surge a Igreja Católica. Ao chamar Pedro e ele professar a fé, Cristo muda o nome dele, de Simão, nome que significa obediente, aquele que se entrega à tristeza. Cristo passa a chamá-lo de Pedro. Este nome indica sua vocação, a pessoa de Simão que deve ser pedra, a rocha que deve defender da solidez para a comunidade. A nomeação de Pedro é seguida de uma promessa que Cristo faz. A promessa é que de as portas do inferno não poderão nada contra a igreja. As portas da prisão onde Pedro se encontra são abertas pela ação do anjo, informa a primeira leitura. A vocação de Paulo surge quando ele vê Cristo no caminho. Para Damasco, de perseguidor à igreja, ele se transforma em apóstolo. Ele realizou mais do que os outros apóstolos. Formou comunidades, lideranças, acolheu os pagãos. Trabalhou as diferentes culturas. Na segunda leitura, podemos ver um resumo de toda a sua vida. O nome Paulo significa boca de trombeta. Após ver Cristo no caminho de Damasco, ele muda seu nome, de Saulo para Paulo. Para a Igreja Católica, o Papa traz consigo toda a história e a tradição da comunidade cristã. Ele não representa uma pessoa, só um chefe, mas o administrador das promessas de Cristo. A maior preocupação do Papa é sua maior responsabilidade e que a Igreja no mundo inteiro seja fiel a Cristo e ao Evangelho. Ele também deve iluminar a evangelização e a pastoral que a comunidade dos 5 continentes realiza. Obrigado. Pode ficar. Nós estamos rezando essa missa no dia de Pedro e Paulo, lembrando a liturgia de São Pedro. São Paulo também pediram a Deus que fortaleça os povos indígenas do Brasil inteiro, continuem firmes na luta. A gente também está com eles, tem que estar com eles, ao lado deles também, apoiando, conversando sobre esse momento tão grave que nós estamos vivendo, né, no Brasil, de destruição completa dos biomas,
que são fundamentais para a vida humana, para a vida da natureza, e também essa destruição por grandes empresas, grandes poderosos, né? Dos aldeamentos indígenas, né? Então, que Deus ajude eles, que eles protestem mesmo. Pode botar fogo mesmo nos pneus, nas ruas, tudo bem. Mas a gente sabe que isso é meio assim, né? Quase não resolve, né? Na prática, né? O bom seria que eles fossem com aqueles dardos envenenados, assim. Aí começa a resolver as coisas. Estou brincando, é lógico, é uma brincadeira que eu estou falando, é brincadeira, é lógico. Mas essa luta dos povos indígenas é de tempo, é séculos, né? Então, eles não podem estar sozinhos. Ninguém em sã consciência aqui, ou na sociedade, ou em qualquer lugar, pode achar que os povos indígenas são pessoas de segunda categoria, são pessoas menos importantes. Não dá para conviver com gente que pensa assim, né? Não dá. É uma burrice que não tem tamanho, né? É uma burrice que não tem tamanho. Então, é rezar por eles, né? Sobretudo por esse aldeamento que tem no Jaraguá aqui, em Osasco, né? Que é um aldeamento que inclusive participou da IPDM com a gente, aquele encontro da FATEC em Itaquera, né? Há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, não lembro. E que eles mostraram a beleza da cultura deles, etc, né? Um encontro muito bonito. Quem perdeu, perdeu, não tem mais, né? Não foi, azar teu, né? Mas rezar por eles, né? Porque eles enfrentam uma grande dificuldade, né? Ali, aqui perto da gente, tem aldeia de índio aqui perto da gente, Jaraguá aqui, né? Tem aldeia de índio aqui em São Paulo. Então, rezar por eles, né? Todo o apoio deles, que eles agora passam a ter um grande inimigo, que é o novo ministro do Meio Ambiente, que sempre quis tomar a terra deles, né? Então, agora é que vai tomar mesmo, né? Com o poderzão na mão, né? Mas a gente vai lutar, vamos lutar. E também rezar de memória pela alma do Guilherme dos Santos, um rapaz de 38 anos, aqui de uma família do Talarico. E essa semana, terça-feira, morreu de Covid. Isso era um vídeo que montaram lá, ele colocou ele tocando a oração de São Francisco, né? Cantando a oração de São Francisco, uma coisa muito bonita. Mas o que espanta é essas coisas, tem que deixar a gente assim, sempre lembrando, não pode bobear. Tomou vacina, tudo, etc. Não pode relaxar. É máscara, álcool gel, distanciamento quando possível, né? Não pode. Né? Então, essas coisas a gente não pode esquecer dessas coisas. Não pode esquecer. Já estão falando de terceira dose, que a gente vai ter que tomar a terceira dose, né? Já estão falando isso. Isso certamente vai acontecer. Vai ter terceira, vai ter quarta, etc. Até ter uma coisa. Isso vai assim. ser todo ano, vai ter vacina. Então, mas estou falando que agora, enquanto é uma vacina emergencial, pelo jeito você vai ter terceira, quarta, etc. Né? Até chegar aquela mesmo que, né, basta alguma por ano, está resolvido. Mas por enquanto é assim, mas é uma pena, né? Que esse rapaz tão novo, né? Tão jovem, morreu de Covid, e a gente manda um abraço para a família dele, para a mãe, para o pai, né? A gente está rezando por eles, né? Eles que ficaram. É uma dor insuperável, né? E somente Deus pode ajudar a pessoa e o apoio da gente, né? O apoio da gente é muito importante. A Jéssica da Marilza faz aniversário hoje, 40 anos, cara? 39. 39, tá lá, é 40. Porque é 40 porque foi 9 meses dentro dela, né? Tem que contar os 9 meses também, não é verdade? Né? E também a Tereza Zago ali, que também faz 81 anos, né, Tereza? Olha lá a Tereza Zago ali. O filhinho da Meire, que ela marcou agora. Ah, a Meire, ué, de novo? O Lucas.
Filhinho dela. Ah, o Lucas, vai outro? Ah, mas já não comemoramos isso, o Lucas outro dia? Foi do Daniel. Ah, é bem. Dois padres. É verdade. Aí eu vi as fotos que a Rosângela mandou pra mim. É uma maravilha, viu? Vamos lá, Wagner, faz a leitura aqui você. Vamos lá, coragem, tenha fé. Vocês tenham paciência. Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Se eu ficar longe, que estava naquele furdúncio em Campos do Jordão aquela vez, né? É, pois é. Melhor ficar longe. Trago chocolate para ele. Ele estava naquela festa lá. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bom. Lucas escreve esse episódio da prisão de Pedro e de outros. Mas Pedro especialmente ele dá o destaque. Quando Pedro, depois de Pentecostes, depois da Páscoa e Pentecostes, Pedro, ele passa a enfrentar a realidade da sociedade que ele vivia, religiosa, política, que desqualificava Jesus, que desqualificava os apóstolos, que mentiam para a sociedade sobre a natureza divina de Jesus e sobre a natureza divina também da ação da igreja, da ação da comunidade. Por isso eles prendem Pedro. Prendem no sentido de continuar desqualificando, mentindo. E Pedro está lá na prisão. Ele parece um Lázaro aqui, que foi esse Lázaro aí é de Goiás, né? Goiás. Pelo amor de Deus, prender um homem tem que ter um guarda com algema aqui, um guarda com algema aqui, o outro segurando no pé, o outro segurando no pé, mais não sei quanto, e mais não sei quanto, e mais... Mas que é isso?
Então, na verdade, essa atitude acaba, de certa forma, dando uma convicção maior para o Pedro. De que o trabalho dele, a missão que Jesus deu para ele, não é uma missão perdida, não é uma missão que não tem valor. Né? Não tem valor, tem valor. E aí acontece uma coisa que ele não sabe direito o que é. A comunidade não vai invadir a cadeia para tirar ele. Imagina. Ficar lá rezando, a comunidade fica rezando. A comunidade não vai tomar nenhuma atitude assim mais drástica, né? Vamos lá invadir a cadeia e resgatar o Pedro. Não, eles continuam rezando e eles participam do sofrimento do Pedro através da oração, através de se colocar no lugar dele naquela situação. E aí acontece eu não sei se é milagre, essa ação divina, né? Essa ação divina de libertação da cadeia. O Pedro fica confuso, ele não sabe se aquilo ali é sonho, ele está sonhando, se deu algum ciricutico nele ali na cabeça dele, ele está delirando, ele não sabe. Ele próprio declara isso, né? O Lucas conta, ele achava que era uma visão, mas na verdade era a atitude prática de Deus, de libertá-lo da cadeia. E o relato é bonito, né? As algemas se soltam, a porta da cadeia abre, e ele sai e vai embora. Para onde ele vai? Ele vai para a comunidade, em Jerusalém. Ele vai para a comunidade em Jerusalém, chega na comunidade, e são relatos que não estão aqui no Atos dos Apóstolos, mas são relatos de pessoas que testemunharam isso e escreveram a respeito disso. A respeito do que aconteceu. Ele vai para a comunidade. A comunidade aconselhou Pedro a dar um tempo. A comunidade falou assim: Pedro, você é uma pessoa avisada, dá um tempo, vai viajar um pouco, vai para outro lugar, fica lá, aí depois você retoma as atividades. Ele disse: não, não. Jesus sofreu, Jesus não fugiu da missão dele. Jesus sabia que ia sofrer, mas ainda assim continuou firme na missão. Então como é que eu posso fazer, dar continuidade ao ensinamento dele, se eu não sigo o exemplo dele? Foi isso que aconteceu. Ele permaneceu ali. É natural, né, que a comunidade falava, some um pouco, né? Para não ficar com tanta evidência, assim. Né? A comunidade falou isso para ele, não foi para ele esquecer a missão, nem a convivência com Jesus. Ela falou isso por preocupação com ele, a pessoa física dele, né? Mas ele não segue o ensinamento da comunidade, ele continua firme na missão dele, cada vez mais, e vai anunciar o Evangelho. É por isso que Pedro é chamado de coluna. Coluna, vocês sabem, né? Aquela coisa que dá sustentação ao prédio, né? Da casa, aquilo que é o alicerce, né? Porque ele dá esse exemplo esse exemplo de bravura indômita, entende? De firmeza, de perseguir aquele que Jesus ensinou, de praticar aquele ensinamento de Jesus. É, na verdade, uma revelação aqui de que tanto Jesus é libertador, como o Pai é libertador. Então esse olhar para Jesus como aquele que liberta a gente. Não é só de sofrimentinho, disso, daquilo, mas de grandes coisas, grandes desafios. Deus é libertador. Deus liberta o povo. É o que Moisés havia falado,
no capítulo 18 do Êxodo, é o que Zacarias havia falado. E Zacarias chegou a dizer isso para Nossa Senhora, e Nossa Senhora repetiu o que Zacarias falou, libertou do cativeiro o seu povo. Deus libertou do cativeiro o seu povo, né? O Magnífico, né? Rezamos tanto já. Né? Então, a libertação é fundamental aqui. Revela o amor de Jesus libertador, o amor libertador por Pedro, pelos apóstolos, e revela o amor pela igreja. E Deus revela esse aspecto libertador da missão nossa nesse mundo. A missão nossa no mundo é cuidar. É cuidar do mundo. Nossa missão é uma missão das mais difíceis. É lutar contra o mal. É derrotar o mal. Combater o mal que destrói, que bagunça a vida das pessoas, bagunça a vida da gente, bagunça a vida de todo mundo. É libertar, é lutar contra isso. Então, a comunidade sente-se então realmente uma comunidade unida a Pedro. Ele toma essa decisão de ficar, aí a comunidade, com serenidade, com confiança em Deus, porque viu a libertação de Deus, enxergou o papel libertador de Deus, eles têm uma confiança mais fortalecida e passa então a apoiar Pedro e a seguir nesse caminho maravilhoso de vida em comunidade. Digamos todos: o Senhor me libertou de toda ansiedade. O Senhor me libertou de toda ansiedade. O salmo de hoje é um salmo que é o chamado salmo da catequese. É um salmo de catequese. É um salmo de catequese. O salmo é chamado de salmo alfabético, né? Então a letra A, letra B, letra C em hebraico, né? Tinha uma recitação que começava com cada letra do alfabeto. E as crianças podiam aprender mais, né? Aprender melhor, né? O que dizia a letra A, o que dizia a letra B, o que dizia a letra C, E, D, E, etc. Né? Então esse salmo ele é lido nesse dia por causa desse sentido mesmo. Ensinamento. Ensinar. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor vai estar sempre na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandecei comigo o Senhor e exaltemos todos juntos o seu nome. Busquei o Senhor, letra D. Busquei o Senhor e Ele respondeu-me. E de todos os meus temores Ele me livrou. Olhai para Ele e vos tornareis iluminados, e a vossa face não vai se cobrir de vergonha. Esse pobre clamou ao Senhor, e Deus o ouviu, e de todas as tribulações o libertou. O anjo do Senhor acampa, olha que bonito. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e ele os liberta. Você vê que cada versículo, cada letrinha tem um ensinamento, né? Temei o Senhor, vocês e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ricos vão empobrecer. Quem é que deseja a vida e anseia por longos dias para gozar da felicidade? Olha, então preserve a sua língua do mal. Preserve o mal dos teus lábios. Arranque dos teus lábios.
para que não cometa mentira. Desvia-te do mal e faça sempre o bem. Procura a paz e vai ao seu encontro. Os olhos do Senhor estão sempre voltados para quem é justo. Os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor, porém, se volta contra aqueles que fazem o mal, para cancelar da terra a lembrança deles. Os justos vão clamar, e o Senhor vai ouvi-los, e de todas as tribulações irá libertá-los. O Senhor sempre está perto dos que têm o coração ferido, e salvará os de espírito quebrantado, de inteligência quebrantada, porque muitas são, de verdade, as aflições de quem é justo, mas de todas elas o Senhor vai libertá-los. O Senhor cuida de todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. A maldade matará o pecador. A maldade será destruída. E serão punidos os que odeiam o justo. Olhai e vede como o Senhor é bom. O Senhor resgata a vida dos seus servos e de todos os que esperam nele, tem esperança nele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor libertou-me de toda ansiedade. O Senhor libertou-me de toda ansiedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros falam que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus, porém, perguntou para eles: mas e vocês dizem o quê? O que vocês falam? Quem sou eu? Então Pedro logo tomou a palavra e disse: nós falamos que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus então olhou para Pedro e disse para ele: como você é abençoado, Simão, filho de Jonas, porque não foi ninguém nesse mundo que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu digo para você: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu vou te dar a chave do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Ao afirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, Pedro, iluminado pelo Pai, por Deus libertador, pelo Espírito Santo plenificador, confessa publicamente quem é Jesus. Chama Jesus de Filho do Homem, que aliás, minha gente, esse título, Filho do Homem, está no livro do profeta Daniel. As profecias de Daniel, ele fala da vinda do Filho de Deus,
fiel, mas ele chama o Filho de Deus de Filho do Homem. É o único título que Jesus atribui a ele mesmo. Todos os outros títulos de Jesus é título. Salvador, Messias, tudo que vocês quiserem é título. O único coisa que serve para Jesus, que ele assumiu, foi esse título, Filho do Homem. Você lembra quando Jesus ouve toda aquela lamentação das pessoas? Aí Jesus fala, mas será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé desse mundo? Né? Ele usa Filho do Homem. Em Mateus capítulo 25, quando ele fala do sermão do fim do mundo, ele fala do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem voltar, o título é isso. Os outros títulos são bonitos, né? É Salvador, porque o nome de Jesus significa Salvador, lógico. O título de Messias é um título que tem um viés meio assim... Como é que se fala? Meio, tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o messianismo era um movimento religioso no Antigo Testamento que tinha uma perspectiva ideológica lá no Antigo Testamento. Por isso que Jesus, muitas vezes, ele fala para as pessoas assim, olha, aconteceu isso, mas você fica quieto, não conta nada para ninguém. Não conte nada. Porque ele tinha um receio muito grande de ser confundido. Você sabe que charlatão, em matéria de religião, tá cheio, né? Tá cheio. Aí, no tempo de Jesus também era assim. No tempo de Jesus, no Atos dos Apóstolos, Paulo enfrenta quantos charlatão? Um monte. Né? A própria comunidade enfrentou gente que era assim, que estava dentro da comunidade, era charlatão. Estava lá promovendo as custas da igreja, as custas de Jesus. Né? Paulo enfrentou um charlatão, um sujeito que era... Ele trazia o amor perdido em 3 dias, né? Era o sujeito que prometia e trazia o amor perdido em 3 dias, né? Ele fazia aquelas coisas assim mais mirabolantes que você puder imaginar. E o cara era famoso na cidade, né? Paulo, o cara era famoso. Todo mundo tinha, ver isso aí, olha lá, Deus escuta ele, Deus escuta ele, olha, Deus só está com ele mesmo, olha lá. E Paulo teve que enfrentar esse homem, né? E provou que ele era um charlatão de primeira. Então Jesus tinha muito receio disso. Porque os judeus transformaram o messianismo lá no Antigo Testamento como uma espécie de uma ideologia de conformação. Sabe? É pobre, pode sofrer bastante, entendeu? Você pode sofrer muito, não tem problema nenhum. A sociedade não é culpada pelo seu sofrimento. Você vai ser uma pessoa que o Messias vai vir, ele vai vir por sua causa. Quanto mais você sofrer, se ferrar, melhor. Eles falavam no Antigo Testamento. Os profetas vieram e desceram a lenha desse negócio de conversa. Porque no fundo era assim, era uma coisa meio que existe em muitas religiões hoje em dia, né? Aquela coisa do que eu estou bem, estou abençoado. Não estou bem, estou ferrado. Eu estou bem, Deus está comigo. Estou ferrado, Deus me abandonou. Deus não me escuta, Deus não sei o quê. Então, tomar cuidado com isso. Jesus, ele tinha consciência do messianismo dele, que não é igual ao do Antigo Testamento. E é por isso que ele sempre está fazendo essa observação, né? Não conta para ninguém, ele ressuscitou outro dia a menina lá, não conta para ninguém. Então, o problema é que quanto mais coisa boa ele fazia, o povo não tem zip na boca, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Então, quando Pedro reconhece Jesus como Filho de Deus, o Messias verdadeiro, e Pedro acrescenta Filho de Deus vivo. Não é uma ideia religiosa. É Filho de Deus vivo. Pedro faz essa distinção de verdadeira.
E por isso que Jesus fala, puxa vida, não foi nenhum ser humano que te disse isso. Porque os ensinamentos religiosos humanos fazem o que quer. Mas isso é uma coisa muito diferente que você está falando. É uma coisa muito, muito assim, íntima de Deus. Íntima do coração de Deus. Então Jesus muda o nome de Pedro, né? O nome dele era Simão, você viu ali o significado. Simão, em hebraico, é o quê? É um sujeito que é obediente. Mas Simão é também aquela pessoa que vive triste, mal. Aquela pessoa assim, ó vida, ó não sei o quê. Como é que chamava aqui? É o rádio. Sim, mas aqui como é que ele falava? Ó vida, Ó Deus, ó Deus, ó vida, olha o quê. Porque o pai, certamente foi o pai do Pedro, né? Aí botou esse nome esquisito nele, vai ver que não gostou muito do filho, botou esse nome no filho, né? Como se fosse um transtorno, né? E aí então Jesus fala, meu Deus, se o seu pai colocou o nome errado no ser, rapaz. Você não vai ser mais um homem assim, desanimado, triste, um homem que não quer ir para frente, não. Você vai se chamar Pedro. Porque você é uma rocha. Você é uma pessoa que o seu pai não te conheceu, seu pai biológico. Sua mãe biológica não te conheceu. Você é totalmente diferente do que eles pensavam a seu respeito. Olha que bonito. E justamente um homem assim sai daquela coisa de... Você lembra da pesca milagrosa? Vocês lembram? Aí ele ali é aquele coitadinho ali, né? Lembra? Vocês pescaram? Ah, já fomos lá. Não tem nada lá não. Ah, quantas vezes? Ah, já fomos umas 5, 10 vezes lá. Não adianta, vou ficar por aqui mesmo. Ficar numa boa aqui. Mas vocês jogaram as redes mesmo em águas profundas? Não. Bom, se o senhor está falando, nós vamos obedecer então. Olha lá a questão do nome. Simão. Eles vão lá, lançam as redes em águas mais profundas e vem aquela pesca milagrosa, maravilhosa, né? Quando a gente escuta Jesus, quando a gente não dá a gente vence o desânimo, a gente mantém viva a esperança da gente. Olha, acontecem as melhores coisas da vida da gente. As coisas mais maravilhosas acontecem na vida da gente. Então, nesse dia, nós também reafirmamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus vivo, Ele é o Messias verdadeiro. E que a ressurreição dele ilumine a nossa vida, o nosso coração. Nos dê essa autoridade que está presente na igreja. O Papa agora, dia 29, fez um encontro bonito lá no Vaticano. Tinha muita gente também lá, com os ortodoxos, né, do Oriente Médio. Então, justamente assim. E o Papa falava essas coisas, né? Para vocês, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, como os luteranos, outras confissões religiosas, o nosso relacionamento, olha que bonito, não é um relacionamento de diplomacia, não é aquele respeito que a gente, né? Ah, é o respeito, né? Não, a nossa convivência é uma convivência para a unidade, para ser um, agir. Por isso o Papa fala da amizade social, né? Naquele vídeo que ele publicou, fala da amizade social, que é mais importante que a amizade meramente individual, né? É a amizade social. Pedro e Paulo tinham isso. Pedro é diferente de Paulo, Paulo é diferente de Pedro, mas os dois se completam um ao outro. Pedro não é totalmente perfeito,
E Paulo é totalmente perfeito. O que tem em Pedro completa o que Paulo precisa. E o que Paulo faz completa aquilo que Pedro precisa. São as colunas da igreja. Que na verdade não é só Pedro e Paulo. É você, coluna da paróquia. Você, coluna da paróquia. Não é tijolinho. Você é coluna. Não tijolinho, você é coluna. Você imagina a responsabilidade que você tem. Né? E o Papa pede sempre para a gente rezar por isso, sabe? A gente tem essa compreensão maravilhosa, grandiosa da igreja. Né? A nossa responsabilidade em ser discípulo de missionário de Jesus Cristo, em ser coluna da igreja. Ser pessoa que vai para frente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É um texto bonito de uma mulher cristã, chamada Lenóbia. Ela conta o dia da morte deles, os dois. Foi em Roma, né? Os dois, Pedro e Paulo. Né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. Ela conta que quando eles estavam indo para a morte final, ela disse que enxergou assim uma luz enorme em torno deles. Que ela ficou assim, né? Ela ficou assustada. Ela falou, eu vi aquilo lá. Vi dois homens castigados, sofridos, sofreram na cadeia, sofreram na vida. Dois homens que se você olhar assim, você não dá valor nenhum para eles. Oi? Não dá nada por eles. Não dá nada por eles. Aqueles dois homens é o preferido de Deus. Olha que coisa bonita. Essa moça escreveu isso, essa senhora, que era uma senhora. Ela frequentava a igreja, a comunidade cristã de Roma. Tem que procurar essas coisas, gente. Tem muita coisa bonita, né? Tem um livro católico que descreve muito bem essas coisas. Essas coisas que às vezes não está aqui, mas que fez parte da vida das pessoas. Então enxergar, né, essa beleza, né? Essa beleza, Deus valorizando os dois, Deus dando valor para os dois, embora a sociedade não tenha feito isso. Deus dando isso para eles. Ela fala desse brilho, assim, cegar, esse luxo em volta deles, né? E Pedro foi enterrado na colina vaticana, que hoje está a Basílica de São Pedro. Muito tempo, séculos depois, fizeram a Basílica. E debaixo do altar ali do Papa reza a missa na Basílica está o túmulo de São Pedro. E Paulo foi enterrado fora da cidade de Roma, onde uma igreja, construíram uma igreja também séculos depois, a igreja de São Paulo Extramuros. São Paulo Extramuros. Quer dizer, Paulo teve essa honra bonita também de ser enterrado fora do muro da cidade, como Jesus foi crucificado
fora do muro da cidade. Então os dois, um pela cruz, pendurado cabeça para baixo, o outro pelo sepultamento. Né? E é por isso que lá no Vaticano, aquele altar enorme, lá embaixo tem restos mortais, na gruta, né, que chama, restos mortais de São Pedro. Então vamos agradecer a Deus por esse dia, encher o coração de esperança e dizer com o coração e com a inteligência: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Esse ventinho me persegue, gente. Eu não posso. Ah, estou de máscara. Ele esquece que está de máscara, né? Ah, essa folhinha fininha. Alguém tem dedo, mulher? Ah, que burro! Pera um pouquinho, dá licença. Aqui. É meu dedo mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos pela igreja, nossa igreja, constituída, formada pela pessoa de São Pedro, para que nós sintamos, em meio a tanta dificuldade que esse mundo tem, sintamos a força de Deus, que conduz a gente à salvação. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Rezar pelo Papa Francisco, que todos os dias pede para a gente rezar por ele. Ele é sucessor desse fulano, hein? Desse Pedro. Que aí veio o costume da igreja, né? Ter uma pessoa, uma liderança, e a comunidade escolhe, a igreja escolhe, depois foi indo até uma organização da igreja, a que nós temos hoje, que é mais centralizada. Há pessoas que defendem uma descentralização maior, mas o Papa Francisco tem sido aquilo que Jesus queria mesmo, né? Tem que ser animado, tem que levar esperança, não pode se conformar, não pode ficar, sabe, para baixo, enfrentar os problemas que tem, e muitos da igreja, né? Muitos. O Papa está enfrentando, o Papa Francisco é o primeiro que não participou do Concílio Vaticano II, portanto ele tem uma visão diferente de fora, uma visão de nós daqui para lá, não de lá para cá. Então ele está enfrentando mesmo, botando na cadeia gente que não presta, gente que, sabe, resolvendo as coisas com a lei da igreja. A lei da igreja. Tendo essa força, né? Que muitos católicos são contrários, né? Vocês sabem que muitos católicos são contra o Papa Francisco, né? Porque acham que ele tem que ficar na dele ali, quietinho, né? Fazer nada, né? Mas ele não é assim, ele é sucessor de Pedro. E ele assume essa missão, graças a Deus. Graças a Deus. Contribui para a caminhada da igreja. Assim como os outros também, de certa forma, contribuíram. Que ele confirme a nossa fé. Confirme a nossa fé. Confirme e seja o sinal da unidade da igreja. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos, pela CNBB, pelos padres, pelos párocos, sobretudo pelos padres mais idosos, e por todas as pessoas, leigos, ministros, que também estiveram a serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo dê força para todos. Que Jesus Cristo ajude nos momentos de necessidade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo mal. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé.
pelos perseguidos por causa da fé. Lembrar dos católicos do Líbano, né? Os cristãos do Líbano. Os cristãos que estão no Oriente Médio, em alguns países da África. Rezar por eles. E sejam perseverantes na ação do anúncio de Jesus Cristo. E que nós sejamos perseverantes na oração também, para que eles obtenham a paz, a liberdade. O Líbano é um país que tem uma grande quantidade de católicos e é um país cercado de outros países que tem outro tipo de... Mas o libanês é diferente o libanês é diferente do iraquiano, do iraniano, do judeu, do árabe. O libanês é diferente. É um país que tem mais tolerância em conviver com as diferenças. E o Papa sempre pede para a gente rezar pelo Líbano, porque é um país que pode dialogar. Por causa da sua fé, da sua força e de todas as pessoas de boa vontade que lá vivem. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Meu Deus do céu, que a nossa paróquia viva sempre em paz, de preferência na concórdia, né? Na concórdia, mesmo sendo diferente um do outro, que a gente entenda o outro, seja capaz de compreender o outro, seja capaz de sentar, conversar, sabe? É aquilo que é tão necessário na vida do dia a dia da gente. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Muito bem. Vamos lá, coragem. Vou deixar pronto, né? Que facilita aqui. É isso que atrapalha? É? Não é isso que atrapalha. É porque eu falo muito, é isso que você quer dizer, né? Se deixar pronto, eu falo menos. Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo pão, fruto da terra, do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Vamos esquecer de rezar pelo Jair e pela Dalva, não sei se já foram embora, já foram? Ah, eles estão aqui ainda? Estão aqui ainda, vocês? Eu achando que vocês já estão lá no seu topé. Olha só que eles vão mudar, né? Parece que vai mudar para o seu topé. É assim, nosso bairro está passando por uma mudança demográfica brutal, entendeu? Mas a gente vai ter que sentar e conversar sobre isso, né? Porque uma coisa é você nas casinhas, né? Outra coisa é prédio, né? Você evangelizar prédio é diferente, né? Tem que mudar toda a cabeça da gente, né? Mas enfim, vai chegar a hora da gente pensar sobre isso. Mas que Deus ajude o Jair e a Dalva, né? Lá, não sei se eles vão ser mais felizes lá, eu acho que eles seriam mais felizes aqui, quando eles convivem com as pessoas, está 50, 60 anos aqui já. Enfim, sejam felizes, né? Não se esqueçam da gente, não se desvinculem da gente, porque pode estar lá no Empire State em Nova York, mas os pés estão aqui na Guilhermina. Pode estar naquele prédio chique na Anália Franco lá, mas O coração está aqui. o pé tem que estar aqui e o coração aqui, não é verdade? Porque senão a pessoa perde a identidade dela e isso causa tristeza, né? Na pessoa. Porque é duro você conviver em um prédio, né? Não é fácil. É um individualismo muito, muito forte. Uma coisa muito forte. Aquilo é uma coisa arraigada, né? E você ter essa comunidade, essa convivência, é muito. Mas é por eles, né, que vão enfrentar isso. E outros também. Quem sabe muitos de vocês também, a qualquer hora, vai, né?
Agora esperar que eles lá, naquele ambiente, possam também proclamar a fé, anunciar a fé, ser pessoas que demonstram a sua fé. Que está aqui na nossa paróquia de Vila Guilhermina, ser sempre grato a eles, né? Por esses anos todos, né? Eles estiveram aqui com a gente. O Jair e a Dalva sempre participaram de ou formação de casais, ou batismo, né? Sempre tiveram esse trabalho pastoral e é ser agradecido, né? Na verdade a gente ama demais eles, né? A gente tem problemas na convivência, tem essas coisas todas, todo mundo tem, a gente tem, em momentos tem mais, em momentos tem menos, mas a paróquia como um todo é uma atitude de agradecimento, né? Então vamos rezar. Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a nossa oferta de vida, a nossa oferta que nós trazemos para a igreja, colocamos no altar da igreja e nos una intimamente a vós, ó Deus, Deus libertador, ao celebrarmos o divino sacrifício de Jesus, teu Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação te agradecer sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, o Senhor nos concede a alegria de lembrar, de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro foi o primeiro a proclamar a fé. Constituiu a igreja, a comunidade de base, sobre a herança de Israel. Paulo, que já era mestre, doutor, né? Entendia todas as culturas. Paulo anunciou o Senhor Jesus com o Evangelho da salvação. Então, por meios diferentes, os dois reuniram, congregaram a igreja, que é a única família de Jesus Cristo. E os dois se uniram pela coroa do sofrimento, do martírio, e receberam hoje por toda a terra, também recebem igual veneração. E é por essa razão que os anjos celebram essa grandeza, a grandeza de Deus. Através dessas pessoas, São Pedro e São Paulo, proclamam a glória de Deus, através da santidade de Pedro e de Paulo. Conceda para nós também, no tempo de hoje, se unir mais, se associar mais aos louvores de Deus, dizendo a uma só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco do Cristo e falando conosco por Ele, mandai o teu Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memória, né? Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecido, o Espírito nos una num só corpo, para ser-me um só povo em seu amor. Proteja a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Dom Manuel, que é bispo dessa igreja. Por todos os párocos também. Para todos os padres e para o nosso padre Devair. Muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, aos apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. A todos que o Senhor chamou para outra vida, na tua amizade, e a todas as pessoas marcadas com o sinal da fé. Lembrar aqui desse moço do Talarico, né? Aqui, ó. Esse moço do Talarico, Guilherme dos Santos, 38 anos. Lembrar das 522 já, meu? 522 mil pessoas assassinadas no Brasil. Assassinadas. No futuro, o governo vai ter que tomar uma atitude em relação a isso. Já existe a proposta, não só da igreja, da CNBB, mas também da ONU, etc., de cada pessoa que perdeu um parente por Covid receber pensão de um salário mínimo. Por conta de quê? Por conta dessa atitude desastrosa que permitiu que mais de 522 mil pessoas morressem. É assassinato isso, viu, gente? Vocês vejam a gravidade da coisa. Você é enfermeira, não é? Você sabe que o cara está precisando de uma coisa, se não der para ele vai morrer. Você fica lá. Você é assassina se você fizer isso. Porque a pessoa morre, você sabendo que a pessoa precisa daquilo ali. Então é assassinato. Omissão é crime. É omissão, é assassinato. Você deixa a pessoa morrer. Você mata, deixa a pessoa morrer. Não é verdade? Então é uma coisa muito séria isso que está acontecendo. As pessoas não estão entendendo direito ainda o que é isso, mas é assassinato mesmo, né? Então, também rezar pela Dona Lourdes, né? Dona Lourdes Natali, o Seclebe, aquele moço de tudo também, né? 3 meses. Faz 3 meses já que esse rapaz, tão bonito que ele era, né? Com família, tudo, vítima da Covid. É uma coisa que a gente tem que... Não dá para conformar, sabe? Não dá para conformar. Dona Mercedes, não morreu de Covid, mas a Dona Mercedes também, gente boa da nossa igreja, né? Por outro lado, tem o Lucas ali que tá, né? Tá com tudo, né? E não tá prosa, né? Fazendo o que, Zan? Sim, o 9. Mas tá com tudo e não tá prosa, né?
Uma pessoa com 9 anos, né? Tá com tudo, não tá para. Tem que tomar cuidado. Tem que zelar, tem que dar e ensinar. Você viu o salmo de hoje? O salmo de hoje é um salmo de catequese. Você tem que transmitir confiança, fé para os filhos, entendeu? Ser a coluna, né, da fé na família. Porque a catequese tem que transmitir o quê? Não é conteúdo. Não é esse conteúdo só, saber de cor, fazer isso, fazer aquilo. Aí não. A catequese é a essência da catequese. Você tem até um documento sobre catequese, né? Que o Papa publicou. A catequese transmitiu o quê? Segurança na fé. Amor pela fé. Amor pela comunidade. Esse é o que a catequese tem que fazer. Não é saber se você sabe, estava exaltando. Já foi tempo. Não é mais assim. Esse que é bonito. Então, agradecer a Deus, né? Esse menino de Lucas está fazendo aniversário. A Jéssica está fazendo 40 anos de idade. A dona Tereza Zago, que também está com tudo, muita prosa, também está lá. Também, né? Você vê que nós temos um de 9 que está, né? E a Tereza Zago está ali também firme. É 81 anos de idade. Minha mãe fez esse mês 88. Minha mãe. Tem que rezar por ela também, viu? Que ela é teimosa. É. E vocês não se esqueçam que hoje também é o dia do óbolo de São Pedro, né? É uma tradição que começou lá atrás, tem milhares e milhares de anos isso. Né? Essa tradição de milhares e milhares de anos, né? E até hoje existe, né? Chama óbolo de Pedro, que é a esmola, né? Você, além de ajudar a dar o dízimo, dar a oferta da missa, assim, você vai à igreja, ou não sei como é que vai organizar, vai lá e dá uma, para mandar para lá o Papa pegar essa grana e fazer o quê? Fazer o que nós fazemos com a campanha Fraternidade aqui, né? Utilizar para poder ajudar as pessoas mais precisadas que existem, pior que nós. Eles pior no mundo que nós, minha gente. Muito pior. Então, que Deus acolha a todos. Acolha a alma dessas pessoas todas pelas quais nós rezamos. Acolha também a sua vontade, a sua boa vontade, a sua fé, a vida de vocês. E que Deus traga sempre a luz da fé na nossa vida, para os que foram e para nós que ficamos. E agora, nós estamos aqui reunidos e somos um povo que reconhecemos a nossa santidade, reconhecemos que somos pecadores também, que o Senhor dê força para construirmos juntos o Teu reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos lá, Meire, então convida o povo para o Pai Nosso aí, já que você... Convidar, sabe convidar o povo? Vamos rezar, vamos rezar. Filhos da fé, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a Tua paz. Ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Pedro disse para Jesus, diante de todos, o Senhor é o Cristo.
O Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro com um olhar profundo e disse para ele: Pedro, você vai edificar a igreja, a minha igreja. E você vai ser a pedra, coluna, o alicerce. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Para que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. É o momento da comunhão, podemos formar, como todos os domingos, uma fila aqui no corredor central da praça, higienizar as mãos no álcool gel, mantendo o distanciamento, podemos nos aproximar, dar um recomendado corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse moço aqui foi por aí. A gente faz São Pedro, tá vendo que depois de faz São Pedro, chama Barbona? Memória atrasada. E todos que assistiram a missa aí, vocês participem sempre, viu? Rezem também junto com a gente aqui, viu? E tudo que foi falado aqui serve para vocês aí também, viu? Não esqueça disso. Né? Fazer igual a minha mãe. Minha mãe faz tudo que a gente faz aqui. E ela precisa da evangélica. Ela age como se estivesse dentro da igreja. Bonito, né? Bonito isso. A pessoa está na casa dela, né? Que a vida da casa da gente é diferente do ambiente de igreja, né? Mas a pessoa, ela consegue transformar aquele ambiente da casa dela como se estivesse dentro da igreja, né? Bonito, né? Se torna presente. É, mas é diferente de assistir na televisão, é uma coisa diferente, né? Assistir a missa que a gente transmite aí pela internet é diferente, né? Porque tem mais, lá na televisão tem uma coisa de horário, de pauta, de sei o quê, né? Você fica preso ali naquela, fica meio sem vida, coisa, né? E vai. Cada um tem seu gosto, né? Fazer o quê? Tem aquelas senhoras, eu vou comentar.
Louvai e vede como Deus é bom. Não? Feliz de quem nele confia, hein? Nunca se esqueça disso. Prove e veja como Deus é bom. Feliz de quem nele confia. Lindíssimo, é catequese. E vamos, a questão de voltar para a igreja, minha gente, vamos ver como é que anda a carruagem, né? Todo mundo falando, vamos voltar logo, vamos voltar logo. Vamos esperar para ver como é que anda a carruagem. Porque, primeiro, para voltar para a igreja, a maioria tem que estar vacinado 2 vezes, ter tomado a vacina da gripe, né? Porque a gripe também é uma coisa perigosa. Aparecida vai aí, né? A senhora Aparecida, o dia de Nossa Senhora Aparecida está aí. Mas Nossa Senhora Aparecida é outra coisa. Não, mas é de feriado, né? O santuário lá tem... Não estou dizendo, não pode, mas não é problema. Não, vamos ver a carruagem como é que anda. Se der, vai. Se não der, a gente avisa todo mundo que vai saber. E mesmo dentro da igreja, vai ter que ter distanciamento social, essas coisas todas. Essa é a opinião minha também, mas enfim, tem gente que acha que para estar na igreja tem que estar dentro das paredes. Quando tem a natureza, Deus está mais próximo. Porque o problema do vírus, qualquer vírus, né? Coisa de qualquer vírus é um ambiente fechado, né? Coisa de qualquer vírus. Esse então piorou. Entende? É um milagre o povo que pega ônibus, que pega metrô, não morrer tudo de uma vez assim. É milagre isso. Isso é verdade. Viu? Não é milagre esse povo que pega o metrô cheio de manhã, o ônibus cheio, não morrer tudo de uma vez assim numa semana, em 14 dias. Porque você está dentro de um ambiente ali, todo mundo se coxando no outro, um cangote aqui no seu pescoço. Eu morro de medo E mesmo com máscara, poxa vida, né? É um milagre. Tem 2 que trabalham em casa e o outro foi trabalhar. Então, às vezes, a gente tem vontade de xingar o prefeito, xingar o governador, e a gente até pode xingar se quiser. Mas no fundo, eles com a dureza do coração, eles estão provando a existência de um milagre. A existência de um milagre. Porque, em tese, né, todo aquele povarão que pega ônibus de manhã, com metade de ônibus circulando, por isso que fica daquele jeito. De 15 dias tem que morrer metade dos ônibus cheios. Ele pega Metrô cheio, então tem que morrer. Cada vez mais tem que estar vazio o vagão, porque morreu todo mundo. Agora é interessante, né? Ele vai de metrô todo dia, não tem vacina. Então, Vai, o meu também. isso que eu estou falando. Ele, apesar da dureza do prefeito, do governador, eles têm condição de fazer uma coisa melhor. Apesar deles não fazer isso, apesar da dureza deles, eles sem querer Tá doente, né? 29. estão mostrando para o povo que Deus existe mesmo. Que é milagre. Né? Não, não tá na hora. Fala É assim, milagre. já era para ter tomado. Então, Aí eu- e a gente vai voltar para a igreja quando a gente perceber que tem menos perigo, entende? Porque eu, no meu coração mesmo, minha gente, eu morro de medo de colocar alguém numa situação de risco como essa. Eu morro de medo, acho que eu não vou me perdoar nunca. Mas já está, se Deus quiser. Eu não vou me perdoar nunca se isso acontecer. Sabe? Por vaidade, sabe? Ir dentro da igreja por vaidade, para dizer que tá. Sabe? Não. Enquanto eu não sentir que tem uma possibilidade de não ter risco, a gente vai ficar aqui. A hora que eu perceber que é possível, eu vou escutar médicos, escutar essas pessoas da paróquia que a gente conhece, né? Aí a gente vai, deixa o bicho aqui. Aí a gente vai, né? Para a igreja. Mas vai ser nesse esquema, hein? Cada banco 2 pessoas, pula um banco vai ter mais 2, pula um banco. Não vai poder fazer esse negócio que fazem não. Aqui, banco, aqui. Não. É distanciamento de 1 metro. Vai ter que tirar os bancos, mudar tudo de ordem do local. Porque vai ter que ter um banco 1 metro distante do outro. E cada banco só 2 pessoas. O que foi? Formiga? Besouro.
Ah, tem uma aqui zanzando aqui de mim aqui também. Mas aqui também tem uma aqui também. Tá zanzando, você foi embora? Tá, entrou aqui dentro? Olha, tá ali, ó. Vocês veem, a natureza humana, minha gente. Vamos mostrar a natureza humana. Olha ele aí, ó. Deixa ele aqui. Olha, a túnica não é bonita? Ela só enxerga o besouro. Essa é a natureza humana. Não, eu tô chegando. Né? Se fosse uma barata, né? Se fosse uma barata, a túnica não é bonita? Mas a gente só enxerga a barata, né? É, a Você não enxerga a barata. Você não vê o conjunto, isso é a natureza humana, né, minha gente? Nós todos somos assim, né? Todos somos assim. Todos nós é assim. Aonde que tá? Aqui fora, vocês estão vendo isso? Para matar o besouro! Eu não vou tirar. Quem, São Francisco, é você? Onde está ele? Que eu nem vi o coitadinho. Agora saiu. Besouro, era um grilo, sei lá. É um besouro. É a natureza humana. Besouro? Não, A gente gosta mais de ver os defeitos do que o conjunto, né, da coisa. É a natureza humana. Entendi. Olha ali, ó. Nós temos que mudar. Você não vai pisar no bicho, não, né? Não, ele tá ali, ó. É, eu sei que a sua mão. Você fique longe. Eu sei muito bem. Vamos lá, rezamos. Vamos rezar, minha gente. Senhor, que nos alimentaste com esses sacramentos da Eucaristia, conceda-nos a graça de viver sempre, de tal jeito, de tal modo, na igreja, que assíduos na fraternidade, na solidariedade, na oração, firme no ensinamento dos apóstolos, sejamos um só coração, sejamos uma só igreja, sejamos uma única e mesma solidariedade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje. Muito obrigado por ter vindo, viu? Graças Domingo que a vem, Deus. 8h30 aqui de novo, se Deus quiser. Coragem.